Olá pessoal, mais uma vez quero agradecer a sua presença aqui no Cast do Bem, mais uma edição patrocinada pela Assessoria do Bem, uma das maiores consultorias na captação de incentivos à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Não deixe de seguir nosso canal no YouTube, Cast do Bem, também no LinkedIn, ADB Assessoria do Bem e o nosso site www.assessoriadobem.com.br. Hoje nós temos um tema muito interessante, que o pessoal já tinha pedido para a gente falar sobre esse assunto, que são as tecnologias e o negócio com foco em inovação, né? E nós trouxemos um convidado ilustre, ele é CEO e cofundador da Power of Date, ele também é cofundador da Power of Date Academy e também formado em Ciências da Computação pela Unesp, em São José do Rio Preto. Ele também tem MBA executivo pela Insper, nada mais nada menos que Dalmer Sela, CEO da Power of Date. Obrigado pela sua presença, Dalmer. Opa, obrigado, prazer estar aqui e dividir um pouco com vocês. Dalmer, aproveitando já, né, fala um pouquinho quem é o Dalmer Sela, fala um pouquinho aí da sua história, né? A gente tem bastante empreendedores também que assistem o nosso Uhum. canal, né, que gosta de saber um pouco como foi chegar a ter sucesso, né, empreendendo, ainda mais no manicômio tributário brasileiro, que é o nosso país, nosso Brasil. Bom, muito bom. Não, falando de mim um pouco, eu me vejo como um construtor. Cedo percebi que gostava de resolver problemas. Isso é óbvio que é uma construção ao longo do tempo. Para sobreviver ao manicômio, precisa gostar de resolver problemas também, Exato, né? verdade. E isso é uma construção que vai se fortalecendo, né? Até o ponto de olhar e falar, poxa, eu gosto de construir, eu tenho esse apreço por desafios e de projetos de construção de forma geral. Uma outra ponta vem de uma família baseada na agricultura, né? O agricultor ele tem bastante a visão de plantar para colher, não ultrapassar os passos, né? Sim. Esperar o momento certo, ver solidez das decisões. Eu acredito que a junção dessas duas questões, de como eu me vejo em habilidade e como eu fui criado, trouxeram ali para um cenário de posso empreender, posso construir, posso colaborar com a sociedade, com o emprego, com a economia e tudo mais. Porque tem que ter coragem, né, Dalmer? Para empreender no nosso país tem que ter coragem, né? Eu acho que assim, todos nós, né? Nós também somos um empreendedor nato, assim. Você Uhum. sair do modelo CLT, ir para o modelo PJ e depois começar a empreender requer coragem, né? E um pouco da sua história, você fala muito sobre a questão de vocês, você tinha um network também o Uhum. suficiente. Aí como é que foi essa decisão aí, essa coragem, né, de começar a empreender mesmo com tantas dificuldades? Por exemplo, se a gente pegar o Brasil desde 2018, a gente está Uhum. falando de crises, superendividamento, Correto. pandemia, gastos públicos, endividamento dos estados crescente, né? Então, o que que você recomenda aí? Como foi empreender, tomar essa decisão do empreendedorismo? Bom, a vontade tem que existir, né? Eu tive algumas facilidades de exemplo. Na minha família tem vários empreendedores e ou agricultores que conduzem sua vida, sua operação, sua produção por conta própria, né? Não vinculado a um empregador. Agora, a decisão de empreender envolve a consciência de ter algo para entregar para a sociedade, né? Algo Claro. que você faça diferente, que tenha valor, Uhum. né? Obviamente que isso se amadureceu ao longo de 20 anos de estar sobre a mesma atividade, né? Nem Einstein entregou muita coisa para a sociedade antes de 10 anos de estudo profundo, Claro, né? pesquisa No básica. momento de empreender, no momento de construir algo, é isso também. Ao longo da vida, da experiência, de foco em uma atividade, você começa a entender coisas que poderiam ser melhor, Claro, necessidade do mercado, né? E passar esse tempo favorece para o networking, claro. né? Quando a pessoa empreende, logo saindo da faculdade, ela tem que buscar os caminhos ali de fundo de investimento, tem que buscar os caminhos de ganhar espaço no mercado. Quando ela foi profissional, trabalhou, conheceu pessoas, exerceu profissão por 15, 20 anos, que é o nosso caso aqui, foram 13 anos antes de empreender, pelo menos, Uhum.
também ganhamos o benefício de ter algum conhecimento, conhecer pessoas para procurar e falar, olha, eu tenho algo para te oferecer, Sim. né? Eu consigo lhe gerar valor. E aí é uma roda positiva do bem, né? Se você construiu, se você entrega valor, né? As pessoas percebem isso, o caminho se torna um pouco mais fácil. É colocar o cliente no centro também, né? A cada conquista ali, uma coisa é você conquistar um cliente quando você trabalha para alguém, quando você é um CLT. Outra coisa é você conquistar um cliente quando o negócio é seu. Quando você está empreendendo, a consciência do valor que você entrega é mais importante, Sim, né? Quando você está trabalhando, o executar um processo pode ser uma parte muito pequena do todo sim, e você tem a dificuldade de perceber de quanto que aquilo gera na ponta e tudo bem, né? claro, Porque alguém entendeu que aquilo tem valor e está te orientando. sim, Agora, quando você empreende, a preocupação de valor para o cliente é o tempo todo, porque senão não existe claro, cliente. exato. E o Vale da Morte, né? Todo mundo fala isso, quem empreende é, sabe ali que tem um período ali, o Vale da Morte, né? Que todo mundo tem que atravessar. Uhum. Como é que foi isso para você? Como é que você tem essa experiência aí também de ter passado pelo Vale da Morte? O pessoal fala ali 3 anos Vale da Morte, Sim, 5 anos Vale da Morte. Eu fui empreendedor de primeira jornada, né? Para mim, todo ano há uma mudança significativa, uhum, né? É muito comum você, como empreendedor, ver que o driver, a execução, o protagonismo depende de você. sim, E a empresa começa pequena, né? Ela tem quase nada além do seu esforço. Mas ela começa a crescer, você precisa conseguir delegar parte do seu esforço para conquistar a próxima etapa. claro. Então, no fundo, eu gosto mais de olhar assim, todo ano é um exercício constante de o que eu fiz que deu certo, que está pronto para delegar para alguém, e o que está nos fazendo falta que alguém vai ter que assumir e executar, e provavelmente vai ter que ser algum dos fundadores, né? Claro, E o risco acontece em quase todas essas mudanças, sim. né? A gente tem aí, por Quase exemplo, um vale da morte anual, anual, todo. até você olhar e falar, poxa, eu tenho uma carteira de cliente consistente, né? Uhum, Eu já sou reconhecido ou minimamente reconhecido no meio. uhum, A hora que eu chego, as pessoas não me acham estranho, pô, não lhe conhecia. claro, Você vai vendo pequenos sinais, né? sim, Pessoas te procurando ativamente ao invés de você exato. procurá-las. Isso. Para mim, esses pequenos sinais que foram conquistados ao longo de ano após ano é o que dá o alívio de sair do Vale da Sim, Morte. é verdade. Não, isso que você está É, colocando é bem interessante, porque eu começo a olhar para mim, né? Como se eu estivesse olhando para um espelho aqui, é, eu começo a olhar como foi comigo, como foi com a ADB, da mesma forma, né? Você, durante os anos, você vai adquirindo experiência, know-how ali sobre o tema, e aí depois você chega um momento que você tem que tomar a decisão de investir no seu próprio negócio, né? Na sua própria carreira nesse sentido, né? E se aí houver vontade, né? claro, se houver Se vontade. houver vontade. A minha sempre teve, né? Eu sempre tive vontade disso, de poder ter ali atendimento do cliente, ter uma receita recorrente, Uhum. e poder participar, né, do mundo da inovação dentro do nosso negócio, que é a captação de incentivos fiscais. E aí eu vejo aqui naquele período onde você tem que tomar realmente a decisão. E cada vez que nós contratamos um colaborador, é uma tomada de decisão importante, né? Porque É. ninguém contrata pensando em demitir, você contrata pensando, né, em ter uma carreira ali, que tem que contar com aquele colaborador, né? E principalmente a delegação de atividade core da empresa, né? Sim, Por exatamente. exemplo, delegar a venda Claro. é muito difícil. É, Delegar a operação, que é a entrega para o cliente, sim. é muito difícil. Aí depois vem esse segundo passo. É, Como é que é você sair da operação e ir para a gestão, é, né? Quem entra nisso também. E aí até dentro desse ponto, quando a gente fala de sair da operação e ir para a gestão, isso requer também confiança nos colaboradores que você nossa. está trazendo para trabalhar com você, nos E, terceiros também. e quando envolve inovação, o mercado não é muito amigo, né? Há bastante hostilidade, né? Sim, sim. Você começa a perceber rapidamente movimentos hostis, assim, de tentar contratar pessoas e obter conhecimento técnico.
E como reter esses talentos? É... Então, rapidamente você começa a perceber, né? A segregação de informação interna dentro da empresa, um incentivo diferenciado como stock option, porque realmente a Claro. pessoa está ajudando você a construir aquilo, Sim. né? Ou a questão da seleção, do critério de quem pode ter acesso a uma informação privilegiada, Claro. poxa, se torna um aprendizado dolorido, Sim, né? imagino. Eu, humildemente, acho que antes do 5º ano a gente ainda cometeu falhas com isso. Claro. É normal, faz Demorou parte. uns 5 anos para ter um bom processo de, ó, a gente está blindado, está com segurança e resiliente aos ataques hostis, assim, de obtenção de conhecimento, de vantagem, coisa desse E tipo. reter esses talentos, né? E reter Também. esses talentos, E entrando um exatamente. pouco no tema inovação também, porque aqui a Uhum, gente está falando de inovação dentro do negócio, né? Mas agora falar correto. de mais tecnologia, né? Como você vê o futuro próximo, né? Quando a gente fala futuro, hoje o futuro ele é do ano que vem já, né? O Uhum. futuro próximo e o impacto para a população, dado as tecnologias de inteligência artificial, learning machine, dados que estão evoluindo rapidamente, LLM, dentre outros projetos aí que a gente vê, o RPA, integrando sistemas cada vez mais no mercado. Como é que você vê o futuro em relação a isso? É, é meio presente mesmo, a partir de agora, todos os dias, né? Obviamente, a gente viu um momento paralelo ali, que foi o da Revolução Industrial, Uhum. né? Na Revolução Industrial, muito da atividade muscular, esforço, energética do ser humano, do animal, foi automatizado por máquinas. Sim. Nesse momento, o dado, o machine learning, a IA, está automatizando atividades cognitivas repetitivas do ser humano, né? Uhum. A gente tem que olhar isso como um momento de transição, mas nós temos que olhar isso como um momento de oportunidade também, né? Claro. A verdade, as pessoas não gostam de todos os dias para o trabalho fazer a mesma coisa, elas saem de lá vazias, Uhum. né? O músico com talento em música, ele não gosta de ir para um escritório trabalhar com papel, mas hoje nós estamos colocando ele, remunerando ele eventualmente para trabalhar com papel. E a hora que a gente olha para a sociedade, apesar de estar muito melhor do que antes, tem tanta coisa por fazer que esses talentos específicos deveriam ser reconhecidos e ocupar uma posição no mercado para a gente viver em um lugar melhor. Então, para mim, assim, não tem volta, é uma questão de transição, vai trazer à tona qual é o seu talento, exerça ele, porque com o seu talento você tem um valor agregado muito maior do que uma máquina, Claro. né? Para todo o resto que é repetitivo, em escala, né, tudo mais, baixa probabilidade de justificar valor, Uhum. mais provável que você vai ter que transitar em 10 anos para uma outra carreira. Esse período de transição não é fácil, não vai ser gostoso, tem pessoas que vão capturar a oportunidade e enriquecer, tem pessoas que vão demorar para entender e podem até sofrer um pouco. Uhum. Mas pós-transição, o mundo vai ser um lugar muito melhor Tá. do que hoje. Igual a gente pode pensar que antes da Revolução Industrial era pior, mais injusto do que pós-Revolução Industrial. É. Então a perspectiva é positiva, é sem volta e cabe a cada um de nós se preparar Uhum. para fazer do momento de transição um momento de grande oportunidade e não um momento de sofrimento. É você ver o copo meio cheio, né, Dalmer? Se você pegar, outro dia a gente estava falando sobre isso, outra hora, que no passado, há 150 anos atrás, tinha lá a pessoa que acendia a lamparina. Todo dia, Exato. à tarde, escurecer, ela tinha que subir, botar a escada e acender a lamparina. Ou entregador de leite na porta do pessoal, não é? É. Então, são profissões que vão deixando de existir. Ou vou citar uma aqui, citar uma que eu fui, office boy. É. Lá no início da década de 90, Uhum. ali eu trabalhava nessa mão que já não existe mais, né? Então, as pessoas também vão se inventando um pouco nesse É. sentido, né? O positivo, são duas coisas muito positivas, assim. O positivo é, pós esse período de transição, será muito melhor. A Uhum. tecnologia sempre proporcionou isso para nós e não vai ser diferente. E a outra questão muito positiva é que momentos de mudança são os momentos que geram mais oportunidade. Nós Sim. temos que conseguir olhar para isso e falar, poxa, temos uma oportunidade ímpar
Uhum. para nós e para os nossos filhos, de conseguir algo a mais, de Claro. fazer uma diferença maior para o mundo, seja material, seja de desenvolvimento, seja aprendizado, Uhum. né? Momentos de transformação são os maiores momentos de oportunidade do mundo. Claro. Outro dia eu estava vendo um comercial antigo e aí é interessante esse comercial porque ele fala assim que estava criando ali a máquina de lavar, Uhum. a secadora e tal, e qual que era o conteúdo do comercial de uma determinada empresa, né? Ela falava assim, agora você vai ter mais tempo para poder aproveitar com seus filhos, o momento de lazer e tudo mais. Aí o que aconteceu? As pessoas começaram a trabalhar mais para poder ter dinheiro para comprar as máquinas. É, Então tem a faca dos dois lados ali, né? De dois gumes ali. Como é que é isso a nível de inovação, né? Porque a gente vê cada vez mais, pegar aqui um exemplo, o Elon Musk, né? Com um robô e tudo mais, né? Então também não é uma ameaça também em relação a não só o fator econômico, mas principalmente a questão psicológica também das pessoas, né? é, eu sou otimista com tecnologia, com inovação por natureza, né? Sim. Hoje eu vejo pessoas muito capazes, bem formadas, se estão em uma atividade inadequada, se estão em Uhum. uma atividade que não gera reconhecimento, não gera prazer, apesar até, às vezes até adoecer, como burnout. Claro. Tem muito, né? Muitos casos, verdade. Então, assim, realmente chegamos a um momento que a expectativa humana Uhum. é de contribuição de propósito, Claro. né? Uhum. Igual todo mundo espera pegar e apertar um botão e resolver o problema, as pessoas também esperam voltar para casa ou são muito mais felizes voltando para casa, sentindo que fizeram a diferença, Sim, né? verdade. Talvez para duas gerações anteriores, né? O voltar para casa tendo segurança alimentar, Uhum. tal, já satisfazia a pessoa porque era mais difícil isso. Sim, Mas nesse momento a expectativa humana é maior. É claro. maior do que simplesmente ter um salário, é maior do que simplesmente falar eu tenho um emprego. Uhum. Ela não quer contar eu trabalho na empresa tal, eu Uhum. faço. Ela quer contar o que ela pôde fazer, o que ela pôde contribuir. E aí isso me traz para o lado mais otimista da história de vai ser melhor, né? É óbvio que nessa transição um monte de gente com espírito empreendedor, com Uhum. espírito de inovação, que é o que a gente está falando aqui, Sim, vai olhar e falar assim, ah, não faz sentido o Estado ainda aumentar imposto. Eu não consegui ter nada do Estado, claro, né? Ou não ter o serviço adequado. claro, Ah, não faz sentido eu olhar para a segurança pública e ter certeza que se triplicar o número de investigador ainda é pouco, verdade. né? É, Poxa, em algum momento isso tem que virar inovação, isso tem que virar uma nova forma de ser feito, uhum. que As é o que pessoas, esses talentos que estão reprimidos, fazendo um trabalho operacional, vão conseguir começar a enxergar no mundo e claro, falar, poxa, aqui há uma oportunidade, sim. há uma necessidade e vou por este caminho, né? Existe uma diferença de trabalhar duro e trabalhar de forma eficiente, né? Quem É, trabalha muito duro, você não consegue ganhar dinheiro, não tem tempo para ganhar dinheiro. e a eficiência no Brasil é um problema gravíssimo, Sim, né? sim, Gravíssimo. sim, sim. Até aproveitando, você falou sobre o tema de segurança pública, né? As pessoas pensam que contratar mais agentes vai dar mais segurança. E hoje com a tecnologia, como é que é isso? Não é bem assim, né, não? A gente tem um caso bem bacana, assim, em segurança pública, Uhum. envolvendo inovação, tecnologia, dados, machine learning, IA e tal. Qual que é a grande questão, né? Se a gente perguntar para a maioria do cidadão, Uhum. ele sofre um assalto, ele nem abre um boletim de ocorrência. Ele já está desacreditado já. E quando abre, você pergunta, tinha um seguro? Tinha um seguro. Então, assim, hoje o que move o cidadão a abrir um boletim de ocorrência é um procedimento específico para ele receber a pólice de seguro, Uhum. né? Mas dentro da delegacia, os investigadores estão trabalhando sério. A polícia está lá para fazer isso, né? Conheci vários chefes de inteligência no Brasil, tal. E um pessoal muito sério, muito honesto, Claro. E se né? não tiver uma notícia crimes ali, eles não conseguem investigar, né? Aí você começa a se deparar com isso. Poxa, mas e se tivesse 3 vezes mais investigadores na delegacia? Pô, não dá. Se tivesse 5 vezes mais, ainda não dá. Mas o que está gerando isso?
O que está gerando isso, né, além de corrupção, de outros problemas que o Brasil tem, é campeão, mas o que está gerando isso, de forma geral, é que a tecnologia também está disponível para o bandido. Tá. Né? E existe o crime digital. Uhum. Muito. E o crime digital, na quadrilha, ela aperta um botão e afeta centenas de cidadãos. Não dá para o investigador ir lá e pegar uma ocorrência de um cidadão para tentar resolver com um carro na rua. Uhum. Nossa abordagem foi, por que não? Pegar todo o dado do crime do Estado, né? Processar isso com inteligência, identificar as relações entre modus operandi, localização geográfica, deslocamento, região, para identificar todos os crimes que tiveram a mesma origem, ou Olha aí. seja, da mesma quadrilha. Assim como todo o histórico do meliante, do suspeito, com quem ele se relaciona, com quem ele já foi citado, onde ele é conhecido residir fisicamente, etc., com possível associação por proximidade ou por citação. Olha. Permitindo o quê? Que o investigador, na hora que pega um boletim de ocorrência, ele consegue identificar outros 100, outros 1000, Conexões aconteceu ali. até outros 10.000 correlacionados. E ao invés dele resolver um, ele resolve 10.000 numa investigação só. Né? A gente tem um número assim que de 17 milhões de boletim de ocorrência reduziu para 65 mil investigações. Olha. Poxa, lidar com 65 mil investigações e a sociedade sentir uma resposta mais efetiva, é plausível com o aumento de pessoas, investigadores na delegacia. Lidar com 17 milhões de boletim de ocorrência não é plausível. Claro. A população não vai sentir uma diferença. É um baita investimento do poder público. Né? Vamos colocar assim, pegar o poder público municipal, né? Os guardas municipais, o estadual, O estadual, né? Também as polícias civis, polícia militar. Quer dizer, você tem uma ferramenta que vai melhorar a eficiência, né? E dar mais segurança para nós, enquanto cidadão. Né? E o outro ponto, né? Talvez não exista outra maneira de fazer isso senão por meio da tecnologia. Sim. Porque é impossível com a sociedade que a gente tem hoje, está chegando aí a 250 milhões de habitantes no Brasil. A gente pode melhorar a educação, pode melhorar um monte de coisa, tudo bem, em 20, 30 anos. Mas para o ano que vem, claro, a única coisa que a gente pode fazer, ou uma das únicas coisas mais táticas, mais rápidas que a gente pode fazer, é aplicar a tecnologia. Perfeito. Né? Isso é fantástico, esse é um tema fantástico. Então, e aí, se você fosse dar uma percepção aí de estratégia, né, para as outras empresas diante dos desafios da mudança rápida do mundo, qual que seria? olha, a hora que a gente pensa em estratégia, tem muito aquele conceito de quem faz primeiro obtém a vantagem, né? Que são os first movers, second movers. E quem fica por último tem que fazer por obrigação ou sobrevivência. Claro. Então, um momento de transformação, ser um dos primeiros lhe traz vantagem. Aumenta a market share, você ganha cliente, você obtém resultado. Mas nessa cadeia de tecnologia, de dados, machine learning, analytics, IA, tudo mais, ela é uma cadeia bem complexa. Então, eu não vejo ela estar vinculada mais a você desenvolver a capacidade ou você ter capacidade de aprender para obter a vantagem. Eu acho que esse tempo já passou. Nesse momento, eu acho que a estratégia mais plausível para sair vitorioso da mudança é compor capacidade. Então, ter consciência clara da capacidade que você já tem e das que lhe faltar, complementar com quem tem. Né? Eu não vejo mais tempo para um desenvolvimento do que você não possui. Você pode aprimorar algo que você possui, tudo bem. Mas se você ainda não possui a capacidade, o mais assertivo estrategicamente para obter vantagem da transição é você compor e buscar compor com quem já tem. Agora, poxa, se você está numa estratégia só de sobrevivência, aí tudo bem, aí você pode ter um tempo a mais e até insistir e desenvolver alguma capacidade que ainda não dispõe.
Mas o meu recado é esse, componha para obter vantagem, se está buscando obter vantagem na transição. Cara, se a gente fizer um paralelo da indústria com o serviço, seria mais ou menos isso? A indústria demorou um pouco mais a automatizar, a pensar fora da caixa, a tecnologia. Eu acho que dá para pensar na indústria automotiva. A Tá, indústria automotiva, em algum momento, virou uma montadora, isso. porque ela resolveu compor Exato, capacidades para ser mais eficiente. exato. Porque ela monta peça que não é dela, Que na ela monta verdade. a peça que não é dela, É, apesar do propósito ser dela, do produto sim. final ser dela, tudo mais. Tentando fazer um paralelo com a indústria, serviços vai ter que usufruir da mesma estratégia porque ela não tem a capacidade máxima. Claro, perfeito. É um pouco disso. E na reforma tributária a gente também já viu que tem uma Sim, vantagem nisso, né? verdade. Então, pensando não só em obter resultado pela inovação, mas pela reforma tributária que foi aprovada, a composição de capacidade traz benefícios fiscais, Claro. E até que é o monstro que nos que, assola aqui todos os dias. que é o que às vezes impede que muito empreendedor comece a empreender, né? Que é a questão da É, carga tributária, que no Brasil é o que a gente fala, né? Falou no início. O manicômio tributário brasileiro. manicômio tributário Como que... se dá, como lidar no meio dessa loucura, né? Exato. E ainda no tema inovação, pensando aí no futuro, Uhum. eu tenho dois filhos, eu tenho uma filha de 11 e um filho de 7 anos, a Isabela e o Enzo, e eles falam, né? A gente já pergunta para ele, e aí, o que você quer, meu filho? Fala, eu quero ser veterinário, eu quero ser médica, né? Então eles falam ali. E aí, claro, eu tento não influenciar, mas já influenciando. Eu Uhum. falo, olha, mas se for tentar voltar algo para tecnologia, para inovação, você tem filhos, Dalmer? Tem um filho Tem. de O 10 que anos. você falaria para ele hoje aí, pensando no futuro, né, numa perspectiva de mudança que a gente está vendo aí, Uhum. seja do mercado de trabalho, seja no negócio em si? O que você falaria para ele hoje? Pô, eu tenho bastante preocupação com isso, né? É óbvio que os nossos filhos vão viver esse momento de transição também Sim, e que os impõe a condição de ter um pé em cada canoa e fazer esse equilíbrio aí. A educação atual que existe na escola, tudo mais, ela foi toda desenhada para a Revolução Industrial, ah, né? Ela não foi desenhada para o que vem à frente. Então, muito do que eles estão vendo ou do que eles estão sendo condicionados não é o mais adequado, mas é o que a gente tem de melhor nesse momento. ah, E não adianta lamentar, eles também vão viver uma parte disso, tudo uhum, mais. O que eu acho que foi suprimido na educação atual, que se torna mais favorável das necessidades futuras, é a descoberta do talento, uhum, né? Na educação atual, nós fomos programados para estar em uma estrutura hierárquica executando parte de um todo, né? A execução do que é conhecido, do que é esperado, vai ser muito automatizado. sim, E o lado criativo, talento, vai se tornar muito mais importante profissionalmente para todos nós. uhum, Então, pensando neste cenário aqui, ajudá-lo no talento, né? Ajudar a ter uma visão mais ampla do mundo, porque com a automação ele vai poder fazer mais e resolver mais completo. claro, Ele não vai necessariamente fazer uma parte do todo, uhum, né? Eu acho que a decisão de ser especialista, de ser mestre, de ser doutor, vai ser uma decisão mais delicada. sim, Eu vou para a especialidade se eu realmente vou me aprofundar muito no tema. uhum, Se não, eu preciso realmente, assim, sou de exatas, mas vou fazer marketing, vou fazer claro, vendas, sim, vou ter uma ideia mais geral se eu não for realmente para cadeira científica, uhum, especializada. Por quê? Porque as ferramentas vão empoderar as pessoas de cumprir uma gama maior de atividades e o generalista vai fazer isso bem, uhum, em 3, 4, com um diferencial naquilo que ele tem o talento. Então, eu tenho esse tipo de preocupação. Descobrir o talento, incentivar a visão generalista dentro do possível, sim. para estar um pouco mais pronto para o que vem, o futuro. Quando a gente olha, por exemplo, para as profissões mais comuns, né, atuais ou do passado, pegar a medicina, que é uma Uhum. profissão super conceituada, respeitada, todos nós vamos precisar de um médico algum dia, se já não É. precisamos, né? Então, você acredita que, por exemplo, o médico, ele vai ter que ter muito conhecimento em tecnologia
para, por exemplo, desenvolver uma cirurgia que está cada vez mais inovadora, tecnológica, avançada? Eu acho até que o médico vai ter que ter muito mais conhecimento humano. Se você ir lá e ele conseguir te explicar muito bem. Sim. Porque senão as pessoas vão pesquisar no Google, no O chat chat GPT. GPT, né? Ele vai ter que, por exemplo, olhar teu exame de sangue e não falar, olha, você está bem porque você está na média da população. Claro. A média da população que morre com 70, 80 anos de vida. Ele vai ter que ser mais atencioso com você, falar, cara, o que você quer de verdade? Você quer viver o máximo possível? Né? E de repente olhar e falar, cara, teu exame de sangue não está ruim, mas para você chegar lá onde você quer, você precisa fazer mais. Claro. É diferente, né? É diferente. Ele vai ter que olhar mais para você, ser mais atencioso com você e lhe prover aquilo que você está buscando de verdade. Sim. Né? Por quê? Porque a simples obtenção de um exame de sangue, a leitura de um exame de sangue, a gente faz muito bem hoje com o ChatGPT. Claro. Né? Verdade. Mas, pô, ninguém me ajuda, eventualmente, se eu quero viver mais. Pensar, né, mais no futuro. Qual que é a sua perspectiva, né? Fazer exercício. Que padrão de qualidade de vida você quer ter? Você é sedentário, você come assim, come assado. Você quer ser velho como? Quietinho em casa, ativo, trabalhando, praticando esporte? Ter uma mente voando aí. Como que você quer que seja sua velhice e eu vou te ajudar a aumentar a chance de chegar lá. Probabilidade, no final é matemática, né? Então percebe que assim, fica menos operacional de olhar o exame de sangue e falar, não, você está bem, para a média da população, que ele nem fala que é para a média da população, ele fala, você está bem, Sim. Fique tranquilo, né? Sim. Mas para ser mais atencioso e falar, cara, onde você quer chegar, o que você quer, né? Legal. Eu acho que é assim que vai mudar sentido. nesse sentido. Dentro da Power, vocês têm projetos aí para estudos, para poder ajudar no cálculo matemático ou do científico, né? Você pode trazer alguma ideia, um insight para a gente nesse sentido? A gente, toda vez que envolve dado, machine learning, IA, em volume, nós nos envolvemos, né? Então tem coisas cotidianas do cidadão, como qual produto ele é propenso a comprar, quanto que pode conceder de limite de crédito, se ele está propenso a pagar e por qual canal, né? Sim. O desmantelamento de quadrilhas, por exemplo, né? Mas tem também assim, poxa, o pessoal do ITA está estudando o universo, né? Tem rádios, telescópios apontados para corpos celestes, como estrela de nêutrons. Olha aí. Né? Esses rádios telescópios também captam dados em volume, né? Como fazer um modelo para prever o comportamento da estrela de nêutrons? Para ajudar a entender o universo, né? É outra aplicação, case público nosso, junto com o ITA, muito fora da caixa, e percebe que não há no Brasil instituição, pessoas mais bem reconhecidas do que os pesquisadores do ITA, né? Sim. Eles têm mérito e têm profundo conhecimento, mas mesmo para eles, a tecnologia mais profunda faz diferença a ponto de um dado inconclusivo se tornar conclusivo em uma semana. Claro. Com IA hoje... O que vai acontecer com a medicina? O que vai acontecer com a engenharia? O que vai acontecer com as vendas? Sim. O que vai acontecer com tudo, né? O aporte desse tipo de tecnologia vai viabilizar soluções melhores, mais rápidas. Nós vamos olhar para isso daqui e falar, cara, a gente tem que fazer mais, a gente tem que fazer melhor. Sim. Eu quero ir no médico para ele me ajudar a ter chance de viver até 130 anos. Senão eu pergunto para o chat GPT. Né? Sim, no futuro vai ser algo assim, no meu ponto de vista. Ele vai dar algo genérico, mas não com profundidade específica, né? Para mim. Para você. Para minha expectativa, para o que eu sou biologicamente, né? Para o meu hábito, para o meu padrão de vida, como que eu chego lá? Para mim esse é o papel do médico. Legal, não deixe de seguir o nosso canal, Cast do Bem, no YouTube, também nos siga ali no Instagram, Assessoria do Bem, ADB, e também o nosso site, www.assessoriadobem.com.br. Esse canal é patrocinado pela Assessoria do Bem,
é uma das maiores consultorias voltada à captação de incentivos à pesquisa, desenvolvimento e inovação, por exemplo, a Lei do Bem e financiamentos públicos. Chegamos agora direto na pergunta direto ao ponto. Roda a vinheta aí e vamos para a pergunta direto ao ponto. Dalmer, como a Lei do Bem pode impulsionar empreendedores, empresas de médio e grande porte à inovação no Brasil? Poxa, o nome é muito propício, né? Do bem. Claro. O cast do bem. No dia a dia, a gente vê muitas leis que parecem ter algum viés ou não ter sido tão precisas quanto a intenção, mas o apelido ou o nome da Lei do Bem é muito propício. Tem uma questão operacional aqui que eu queria falar e para outros empreendedores e que podem estar assistindo, é que por muito tempo, por mais que eu tenha uma contabilidade super competente, a gente sabia da lei e não avançava, né? Ela se tornou, a implementação dela se tornou um produto ou um serviço bem especializado, né? Nós só conseguimos avançar quando buscamos especialidade do fornecedor. Sim. Que é o que eu estou falando aqui da tendência de serviço, Claro. nas partes anteriores. Então, acho que esse é um caminho natural. E o que ela faz é dividir a conta conosco, né? Pegar aquele dinheiro que nós investimos em desenvolvimento de produto, que é o que gera emprego, que é o que gera riqueza para o país, Sim. e diminuir o imposto sobre isso. Claro. Porque a carga tributária sobre o empreendedor já é gigante. E aí ele se vê pegando todo o resultado líquido dele para investir para um produto, numa tecnologia, para 5 anos rentabilizar. E o governo ainda cobrando carga tributária grande sobre isso, é muito desestimulante. Não é à toa que tem muito empreendedor que preferiu comprar alguma coisa pronta da China, de outro país, Sim. e colocar um labelzinho Brasil aqui e vender como se fosse brasileiro. Para produzir, o custo de produção é altíssimo no Brasil, de desenvolvimento, então nem se fala. Porque o desenvolvimento de um produto, o desenvolvimento de uma tecnologia é um investimento de médio prazo. Claro. E se ainda está pagando alta carga tributária sobre Então. isso, assim, é o cúmulo do desincentivo ou do desserviço social. Claro. Então, acho que assim, ela é importantíssima para corrigir isso. Sim. Foi um alívio ver que ela não foi afetada pela reforma tributária. Exato. Porque se ela fosse, realmente seria um completo desincentivo de produzir uma qualquer coisa. incongruência, né? Não, Você dá um incentivo e depois seria a tirar. pergunta imediata: pararemos de Inclusive, produzir? Inclusive, foi o único mecanismo no Brasil de incentivo fiscal que ficou resguardado. No final do ano passado, ali onde estávamos na ceia de Natal, o governo federal teve uma medida que onerou em 10%, ou melhor dizendo, tirou 10% nos benefícios fiscais. E a Lei do Bem foi tratado como exceção, né? Então, assim, demonstra também que é o principal mecanismo no Brasil hoje. E absolutamente necessário, né? O nosso país viveu ciclos econômicos baseados em esforço humano. Sim. Hoje a nossa produtividade no mundo é baixa, nos deixa pouco competitivo. Né? As tecnologias estrangeiras, elas podem ser ótimas no contexto internacional. Mas a hora que a gente pega o Brasil com todas as particularidades dele, né? Muitas das tecnologias que performam bem fora do país não funcionam bem no Brasil. Claro. A gente precisa de alternativas. Isso é oportunidade de desenvolvimento tecnológico e oportunidade também de aumentar a produtividade do país. Claro, e competitividade. Poxa, se suprime isso, seria assim mais um passo de condenação do Brasil a puro extrativismo. Quando você fala, por exemplo, o alto investimento, que, por exemplo, a Power of Data faz hoje em inovação, em tecnologia, para atender melhor o cliente, para ser mais competitiva, a Lei do Bem, por exemplo, ela não fomenta o resultado
positivo da inovação. Por quê? Porque a inovação é um risco. É um risco. Então, é como se você bem colocou, né? Eu nunca tinha colocado esse termo. É dividir a conta. Dividir a conta, Vamos poxa. dividir aqui porque eu estou gerando emprego, eu estou Pelo gerando menos não pagar imposto competitividade. sobre isso. Exatamente. Pelo menos ter um alívio do imposto Em relação, sobre o que eu estou investindo para o futuro da empresa, dos funcionários e do país. claro. E aí eu vou fazer até uma segunda pergunta, não estava nem aqui no pensamento, mas já aproveitando a pergunta direto ao ponto. Uhum. E como é que foi o trabalho KDB Ah, nesses anos? foi ótimo e decisivo assim, porque nós tínhamos a vontade, Uhum, mas nós não sabíamos operacionalizar, claro. né? E a gente tinha visto claramente, assim, nosso contábil muito competente, Uhum. mas os contábeis, ou os escritórios contábeis, geralmente não fazem esse Sim, falta serviço. até conhecimento no mercado, viu, o Dalmer? Faltou, assim, por exemplo, a gente vê que em 2024, em setembro de 2024, saiu uma medida chamada, a DIRB, melhor dizendo, a DIRB, ela incluiu a lei do bem como uma obrigatoriedade adicional de prestação de contas das empresas que utilizam benefícios fiscais. E tirou muito contador do anonimato, né? Por quê? Porque realmente o governo federal não vai fomentar. Então, não é nem culpa deles, né? Falta realmente conhecimento no É. mercado. Agora, o que que eu acho, assim, que a lei do bem poderia ser melhorada, né? Uhum. É que ela traz benefício só quando já está gerando lucro. Exato. E empresa que break-even rápido, que gera lucro no primeiro ano, Uhum. é exceção, Sim. né? Eu tive o privilégio, pelo histórico de ter trabalhado antes na área, ter network, Uhum. saber exatamente como gerar valor, de no primeiro ano a empresa já ser positiva. Sim. Mas é muito comum empresas que estão fazendo inovação ficar 4, 5, 6 anos no vermelho, Só inovando, só mas não inovando tendo nenhum benefício. até conseguir virar para o positivo, Claro. consumindo investimento e uma série de coisas, Sim. né? Então, eu entendo que uma melhoria do mecanismo, que é bom, é Uhum. necessário, é conseguir trazer um pouco de benefício para esse momento anterior, Claro. né? Por quê? Porque tem muita empresa morrendo antes de gerar resultado, Exato. que estava fazendo inovação e que poderia gerar uma cadeia produtiva, próspera, Uhum. para a economia, para o país, para os funcionários, para os fundadores. Sim, esse é o copo meio vazio da lei do bem, né? Ela O- começa um pouquinho tarde, ela Claro. tinha que começar um pouquinho Você antes. sabe que essa é uma luta antiga, né, sobre todos os últimos governos. Mas É. ainda eu tenho 20 anos de lei do bem, fiz o ano passado junto com a lei. Então eu tenho um sonho ainda que chegaremos nesse nível, né? Como já existe em outros países, né? Em outros países você não depende do resultado positivo fiscalmente falando, né? Você É. tem país, por exemplo, que você tem o crédito de volta, independente do regime tributário, do porte da empresa. Aí você tem alíquotas diferentes ali. Você tem Uhum. país, por exemplo, que você retroage vários anos desde que a lei foi iniciada, né? Você tem um Hum. limite de crédito ali, mas você retroage por o governo entender que a empresa não tinha conhecimento que existia esse mecanismo, né? Então, ela é É. uma forma de não punir, digamos, as empresas por falta de conhecimento. Enfim, tem de tudo. Tem, por exemplo, É. tem mecanismo que não incentiva a inovação, só a pesquisa e desenvolvimento. Então, requer um pouco mais de critério, tem que ser aquele projeto muito disruptivo para inovar. Então, Agora, se a gente pudesse dar pitaco e sugerir melhoria para o governo, né, que a gente ficaria muito seria ótimo, feliz, né? né? Seria ótimo, né? Se fôssemos ouvidos, né? Tem uma questão que ainda incomoda todo mundo que empreende em tecnologia no país, tal, é que de alguma maneira ficou mais confortável para todo mundo que é executivo comprar uma tecnologia consagrada internacionalmente, Uhum. mesmo quando ela não é a melhor, né? Porque quando ela é a melhor, tá tudo certo, eu tenho que comprar o melhor possível para Sim ou não? aumentar a minha possibilidade. Claro. Mas quando a gente vê algum executivo preocupado em comprar o que não é melhor por ser uma marca internacional ou algo Uhum. assim, causa incômodo. Causa incômodo em todo mundo que desenvolve tecnologia no país ou todo mundo que faz inovação.
Então, por que não ter algum incentivo nessa Claro. reforma tributária gigantesca? Sim. Até aproveitando, Que o consumo de produto nacional uhum, gerasse mais créditos. claro, até aproveitando também o tema da reforma tributária, né, que está muito É, latente para todos nós empresários aí. A lei do bem, por exemplo, não tem impacto na reforma porque não está associada ao resultado, ao lucro, e uhum, sim ao consumo, né? Então é, também essa é uma vantagem, novamente uma vantagem aí do sim. benefício fiscal da lei do bem. E aí voltando um pouco do tema para a inovação, Dalmer, como é que você vê aí essa visão do Brasil hoje, que o Brasil tem, e o que falta para o Brasil ser protagonista em inovação? Nossa, essa é uma conversa deliciosa, hein? Olha só, o Brasil tem capacidades, Sim, capacidades concretas. Estamos falando do ITA aqui agora há pouco, poxa, sim, e tem dezenas de instituição. A gente exporta talentos por não saber cuidar deles. exato. Então, assim, nós temos capacidades. O povo também tem uma visão desafiadora, assim, menos acomodada com o processo. O brasileiro gosta de empreender. Já temos algum capital disponível. Fundos de venture capital, seed, tem uma estrutura capitalista Uhum. de apoio para quem precisa, né? Não vemos políticas públicas claras, exceto quando se quis desenvolver aviação, Uhum. exceto quando se quis desenvolver o cerrado para a agricultura, como a Embrapa. Uhum. Então, assim, tivemos bons exemplos do que uma boa universidade focada, do que um bom instituto focado no agro proporcionou de inovação ao longo do tempo Sim, e deveríamos fazer muito mais que isso com o dinheiro público, né? Óbvio, óbvio do óbvio. Existe projeto no uhum. Congresso de criar um Itaquímico em plena Amazônia. Nada faz mais sentido do que Claro, isso. que lá deve ter Não de sai do papel. matéria-prima, né? Por que para a indústria química? E aí, de alguma maneira, tem um pouco esse nosso comodismo aqui de receber coisas de fora, né? Me incomoda muito, por exemplo, a gente praticamente viver no Jardim do Éden e ir no supermercado e ter frutos com base internacional adaptado e não ter frutos nativos. Sim, Nós não deveríamos só ter o fruto nativo no supermercado, como inovação, está exportando isso como um diferencial para todo mundo, claro. É, né? Mas a verdade. gente não encontra, não tem essa indústria desenvolvida. Então eu vejo um pouco de comodismo também, assim, que, pô, uma Embrapa, muito sucesso em muitas atividades, Uhum. mas precisava ter mais incentivo e ter feito O mais. Brasil exporta commodities, né? E aí não tem essa, parece que não tem ou não quer, ou não sei, a capacidade de poder reter isso daí e desenvolver aqui. Pega o petróleo, por exemplo. É, Por que que a gente não é autossuficiente em petróleo, né? é, Combustível, né? então assim, nessa parte aí entra um pouquinho da política pública, sabe? Sim, sim, sim. De pegar e falar, poxa, o que o país tem de capacidade e realmente fazer algo ali que faz a diferença, né? Pô, a Uhum. Embrapa teve a capacidade de adaptar a seringueira do Amazonas para o estado de São Paulo. Teve a capacidade de tornar o cerrado produtivo, Uhum. certo? Sim, Poxa, o que a gente precisa fazer para essas frutas nativas aqui que são gostosas, se tornar comercialmente viáveis e exportar? exato. Por que a gente tem a baunilha nativa no cerrado brasileiro Uhum. e consome a baunilha mexicana? É Alguém verdade. que vai produzir baunilha no Brasil busca matriz lá no México para plantar, Olha que coisa. sendo que tem nativa na porta da casa dele, na Uhum. beira do rio da propriedade rural dele. Né? Olha, Então incrível. são muitas incoerências, né? Sim, A sim. hora que a gente pensa em medicamento, faz umas 2 semanas, saiu alguma notícia superficial assim que eu vi, pô, aquela plantinha quebra-pedra vai virar medicamento. Poxa, se não fizer dezenas de anos, faz séculos que é conhecido que tem algum benefício para quem está com pedra no rim. Sim, Por que não virou um medicamento, um ativo químico ainda? verdade. O que está faltando para o brasileiro olhar e falar, poxa, indústria química, medicamento é lucrativa no mundo. Uhum. Cadê os nossos remédios, os nossos compostos, né? O que nos foi dado que a gente não está inovando, não está rentabilizando para gerar prosperidade para a sociedade.
A minha visão é um pouco disso, Sim, assim, do que perfeito. está É uma acontecendo. forma do Brasil ser protagonista, né? Em inovação com aquilo que ele já tem. E, Você falou da Amazônia, né? O que que a gente tem ali? Olha a riqueza que a gente tem ali embaixo dali e não e, consegue. e os índios sabem. Sábios, né? São sábios, né? Eles sabem, É verdade. né? Por que isso não está sendo Utilizado para medicina. industrializado, que é a regra do jogo do momento, da Sim. sociedade, para gerar riqueza e desenvolvimento? Usar a tecnologia para preservar a mata e, obviamente, poder Poxa, colher ali o que tá, não só fechar, né? Parece que é assim, vamos murar ela ali, ninguém toca, tá? Mas mas estão tocando, né? Estão exato, exato. Estão exato. vindo, Tem o estão minério, tem pegando esses ouro, tem. ativos, por exemplo, biológicos, Uhum. e estão fazendo medicamentos fora do Brasil, sob patente internacional. Então não é que não está intocada, É, verdade, não está gerando benefício direto para nós, claro. que é pior ainda, mais triste, com tanta gente precisando, Sim, né? perfeito. É um pouco essa visão assim de inovação. A gente tem muita coisa, mas falta esse olhar de, poxa, a gente pode fazer. Claro, fazer um pouco mais, né? E isso tá tão latente, tão óbvio que alguém precisa fazer. Uhum. E esse alguém não é só o empreendedor, não, né? É ele, mas o mínimo de estrutura de incentivo, como esse caso da Embrapa, como esse Claro. caso do ITA, certamente fomenta várias verticais Uhum. que a gente tem um potencial enorme e não está aproveitando. E com a sua experiência, fala um pouquinho aí sobre a inovação para o segmento público, né, e os resultados. A gente viu essa semana, né, um menino que cruzou todos os dados públicos e está disponibilizando, né, com servidor nem grande, 128 GB de RAM e tal. Que coisa, né? Rapaz. Começou a identificar as estranhezas, né, relacionadas à administração pública, político, à justiça, né, de incoerência entre ganho e capital, entre ganho e movimentação, entre ganho e patrimônio e tudo mais, né? De novo, né, no mundo de hoje, que nós temos dados e que existe uma expectativa grande de que as coisas funcionem melhor e também que sejam mais justas, que a gente sofra menos com crime, menos com corrupção, Uhum. menos com má execução de serviço. A única solução viável é a escala tecnológica, né? Sim. Ou uma das principais vertentes dessa solução. O que a gente vê no dia a dia? Há uma dificuldade grande de vender para o setor público, né? O bom comprador público, ele é altamente auditado. Se ele cometeu uma falha processual, a carreira dele, a reputação dele está em risco, Uhum. né? E há os aparatos também de coisas não tão éticas e não tão lícitas que são feitas em um volume absurdo, né? E isso ficou tão grave que eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? O Brasil está lá reclamando que precisa arrecadar mais imposto, está transformando a carga tributária, aumentando a carga tributária. Ninguém fala o quanto o país e os estados têm de dívida a receber. O repasse. Eu tive a oportunidade de estar na procuradoria de um estado da nação, um estado importante. Eles têm 1 trilhão em dívida a receber. Um único estado. 1 trilhão em dívida. Nossa. Então, peraí. É aumentando o imposto de quem paga imposto que o Brasil vai sair do buraco e vai ter mais meios financeiros, ou é aplicando tecnologia para receber de quem deve e não penalizar mais quem paga e tornar essa competição empresarial mais justa? Então, a hora que eu penso em administração pública, eu penso exatamente isso, assim, o gestor que não está disposto a aplicar tecnologia e inteligência, para mim ele é ultrapassado e ele não vai resolver o problema do Brasil. Ele pode ter a maior boa vontade do mundo, ele pode ter o coração puro,
ele não vai conseguir fazer o que é preciso. Sim. Porque cobrar 1 trilhão em dívida num estado não se faz sem tecnologia. Exato. Agora, aumentar o imposto se aumenta numa canetada. Só que o cara que já não pagava o imposto menor vai continuar não pagando. E aquele que pagava, alguns vão continuar pagando, outros vão quebrar porque tentaram pagar. E talvez uma parte deixe de pagar, porque a carga já está excessiva. Então, a gente já chegou num limite que a administração pública precisa tomar consciência, né? Sim. A sociedade não pode mais aceitar canetada, tem que fazer as perguntas óbvias, né? Se você está na sua casa sem dinheiro e precisa de mais dinheiro, você vai olhar o quê? O que você tem a receber e o que você pode produzir a mais. O Brasil nunca olha o que tem a receber. Só quer produzir. Nunca olha o que pode produzir a mais. Está só olhando em como cobrar mais impostos. Está errado, não está fazendo a lição de casa que todo pai de família faz todo mês, dentro da sua residência. É o básico, precisa ser feito. Legal. Dalmer, quero te agradecer, a gente chegou no final aí de mais um cast do bem e agradecer a Power of Date por ter emprestado você um pouquinho pra gente aqui. A gente sabe que a sua agenda é super competitiva, a gente demorou aí alguns meses para conseguir marcar, mas finalmente conseguimos. E vamos tentar fazer uma parte B, né? Se não você, mandar alguém lá, o Bruno, alguém vem mais gente aí. que consiga aí também falar um pouco mais de inovação, tecnologia. O papo é muito bom, um papo gostoso aí. Eu gostaria de também te dar um espaço para você agradecer o seu público, falar diretamente para eles, né, esse momento aqui. Pô, primeiro, prazer enorme estar aqui. Nós particularmente gostamos muito do público voltado à inovação. Nosso DNA, nossa natureza valoriza muito isso. A gente entende toda a importância estratégica que tem isso e benefício para a carreira, para as empresas, para a sociedade específica, para a competitividade do Brasil. Tem uma questão que toda vez que nós empreendemos, né, a gente olha um muro tão alto e fala, nossa, eu preciso pular. E o esforço de pular o muro é transformador, mas quando a gente chega do outro lado do muro, a gente esperava ver mais pessoas lá. Então, assim, também sempre disponível a ajudar, sempre disponível a colaborar. Nossa competição não é interna no Brasil, é global. Exato. Quem está aqui precisa se ajudar para criar disso um ambiente mais próspero, mais fértil, para gerar mais prosperidade, mais riqueza para todos que estão à nossa volta. Então, contem comigo, sempre disponível, e obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Dalmer. Obrigado aí por esse bate-papo. Você é um grande empresário aí, sensacional aí. Fala bem, se fala bem, fala da gente, fala pros amigos. A gente fala assim, o Kelvis fala assim, meu sócio, né? Quero também agradecer o Kelvis aqui. Ele não pôde estar nesse podcast. O Kelvis fala assim, se for falar bem, fala pros amigos. Mas se for falar mal, fala pros inimigos. Mas fala. Você que tá ali no cubo ali, tem muitos amigos ali, então ajuda a gente a te ajudar. Se já tivesse para as empresas que não fez break-even, nossa! Ia ser um celeiro. Era tirar pedido. Exato, esse é ótimo. Gente, obrigado mais uma vez, obrigado você que ficou até agora conosco. Além desse, tem outros episódios também, sempre com temas relevantes a todos os empresários e empreendedores, pessoas que querem mudar de vida utilizando a inovação, tecnologia, e a gente sempre traz pessoas aqui, celebridades dentro desse métier. Obrigado a você, não deixe de seguir nossa página Cast do Bem, lá no YouTube, também através das nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn e pelo site. Obrigado, até a próxima, tchau!